Nós vamos falar um pouquinho sobre tributação, concorrência e desenvolvimento. O mercado de refrigerante, especialmente, ele é um mercado, de certa forma, atípico, porque há um processo de grande concentração. Qual é o processo de grande concentração que nós temos? De um lado, nós temos uma grande fabricante de refrigerante, e os números aqui foram reafirmados, né, com alguma diferença, mas ninguém discute que uma pontifica no setor de refrigerante, e temos uma outra que pontifica no setor de cerveja. Embora o debate seja concentrado do refrigerante, por que eu trago esse tema a debate? Porque existe a questão dos créditos cruzados, e uma das empresas em questão fabrica também refrigerante. Então, ela acaba diluindo todos aqueles incentivos a partir de uma perspectiva de benefícios cruzados. Então, como justificar a presença na Zona Franca de Manaus? É somente a partir desse paradigma. A partir disso, eu tenho que reconhecer a repercussão que a concessão dos incentivos em geral gera para os concorrentes. Por quê? Quando eu tenho um incentivo fiscal e esse incentivo fiscal não é generalizado ou não é bem ponderado, ele acaba interferindo no preço final do produto. Não adianta nós dizermos o contrário. Quer dizer, nós sabemos que o tributo é um componente importante. Alguém vai me dizer, o componente também é energia elétrica, outros impostos estaduais, por exemplo, taxas, fundos. Hoje em dia nós temos o FECOP, temos contribuições variadas, quer dizer, a gama tributária é muito vasta, mas os impostos que são mais representativos são o IPI e o imposto de renda. E tudo isso vai repercutir. Repercute aonde? Repercute em todo o Brasil. Né? Repercute em todo o Brasil. Não é algo que repercute isoladamente. Logo, quando eu falo em tributação, eu tenho que verificar a perspectiva concorrencial. Por quê? Porque é um problema de todos. Né? É um problema de todos. Muito aqui se falou, por exemplo, do Pacto Federativo, do desenvolvimento de uma região. Eu já vou tocar esse ponto a partir de uma perspectiva Brasil, né? Do Pacto Federativo. Ou seja, eu tenho uma tributação diferenciada, essa tributação gera um conjunto de créditos, quer dizer, um certo montante de imposto é deixado de recolher. Né? Nós não estamos discutindo a ilegalidade, nós temos aí um substrato legal para isso, nós sabemos, isso não quer dizer que não gere distorção, mas o fato, por exemplo, que isso impacta no fundo de participação dos municípios, porque, afinal de contas, a parcela que compõe o fundo de participação dos municípios é oriunda, em parte, do IPI e do imposto de renda. Então, quando nós falamos que isso impacta para o Brasil todo, nós estamos falando, inclusive, numa perspectiva de município. Né? Não estamos falando só uma perspectiva de Estado. Então, é função do Estado revisitar os seus incentivos? Sim, é função do Estado revisitar seus incentivos. De que forma? Revisando os impactos daquela concessão. Então, hoje, através dos dados da SUFRAMA e através dos dados da Receita Federal, que foram amplamente trazidos aqui, é possível que o Estado revisite. Revisar não significa finalizar, revisar não significa acabar. Revisar significa rever os fundamentos sobre os quais ele se assenta e os impactos que são gerados sobre os demais concorrentes. Com todo respeito, nós não podemos simplesmente não ver, não ouvir ou não falar. Né? E a audiência pública aqui é muito salutar, porque, afinal de contas, nos permite expor posições diferentes, como as que me antecederam, de uma forma amplamente democrática.